Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Saúde News. Neste episódio, nós vamos debater como as empresas e também os funcionários precisam se preocupar com a saúde não apenas física, mental, dentro do ambiente corporativo. Se sua empresa ainda não deu start, fique de olho aqui nas dicas que a gente vai trazer ao longo deste bate-papo para tentar aí resolver algum problema. Tem diversos segmentos para você começar. O importante é dar esse start e aí a gente vai tentando chegar a um ambiente corporativo um pouco melhor. Para isso, quem vai debater com a gente é a Solange Musa, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro e vai trazer para a gente um pouco mais desse aspecto, né? O que as empresas podem trabalhar e não só as empresas também, né? O próprio funcionário também pode ajudar de alguma forma, tudo bem? Tudo bem, Marcos? Prazer enorme estar aqui com vocês, né? Esse é um tema apaixonante, eh, em todos os cantos, no mundo corporativo, vida pessoal, né? Tudo, saúde está no meio dessa história. Saúde é um terreno fértil, então vocês estão de parabéns, por criar esse espaço, né? E para mim é uma honra estar aqui com vocês conversando sobre esse tema. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. A gente que agradece esse bate-papo apresentado pela Golden Cross. Te dá aqui Oba! um kit da Golden Cross para você aproveitar. Ó, fica a dica que Obrigada, nesses hein? dias de calor que estamos vivendo no Rio de Janeiro, esse kit é essencial. E a gente, claro, vai Muito rodar a obrigada. vinheta agora. A gente que agradece e vai começar o Saúde News. Solange, vamos começar então o porquê que é importante discutir a saúde dentro do ambiente corporativo. Olha, tem tantas coisas boas em discutir saúde, eu vou elencar aqui algumas dessas que me veio. Saúde, bem-estar e resultados empresariais, corporativos, eles andam de mãos dadas, Uhum. né? Eu estou falando de saúde numa dimensão físico, mental, emocional e social, de uma saúde mais abrangente, né? E na medida que as empresas, né, criam ambientes mais saudáveis, mais favoráveis aos relacionamentos e a uma produtividade mais saudável, isso tem ganhos reais, absolutos, inquestionáveis, né? O segundo ponto é a questão de planos de saúde, né? Uhum. Por que plano de saúde? Esse é um benefício muito valorizado pelo empregado, muito relevante, porque a manutenção da vida é a forma de tratar, mas os planos de saúde, por conta da sua sinistralidade, por conta da inflação médica, das tecnologias que vão sendo incorporadas aos tratamentos, ele é um custo crescente, Sim. né? Então, é preciso que tenha acompanhamento, que tenha uma monitoração estruturada desses custos, né? Uma checagem da utilização e aprimoramento. Então, esse é um custo que está na mesa. Tem benefício, é um benefício. Então, saúde também é isso e é importante que se discuta esses desdobramentos. Um outro ponto é que, falando dessa questão do plano de saúde, ele traz uma condição de retenção e atratividade do empregado. Tem uma pesquisa do El Economista de 2000, daquela revista, em 2022, se eu não me engano, que eles falam que as empresas da América Latina têm uma preocupação, qual o ranking de preocupações, de prioridades dessas empresas, né? A questão da retenção é a primeira delas, né? Então, assim, retenção, o bem-estar emocional de seus empregados, depois vem um planejamento de Uhum. remuneração. Então, essas coisas estão todas vinculadas. E a outra, assim, por que conversar sobre saúde? Porque a gente está sempre medindo aonde eu vou investir em tratamento, aonde eu vou investir em prevenção, né? Então, eu modelar dentro dos custos que eu disponho como dona de uma empresa, né? Se eu vou investir mais na prevenção ou no tratamento, isso é importantíssimo. E, por último, estamos mais longevos, Verdade. né? Então, assim, a saúde tem que acompanhar a sua modelagem, os diferentes ciclos de vida das pessoas. E hoje, a complexidade com que a gente vive, né, ela provoca a nossa saúde mental também. Então,
Aí tem motivo de sobra para a gente conversar de uma forma mais profunda sobre saúde, né? E é isso que a gente vai detalhar ao longo desse bate-papo. E quais são os principais desafios que os funcionários enfrentam em relação à saúde no local de trabalho? Olha, são vários, mas eu destacaria a questão do estresse. O Uhum, estresse excessivo, ele é um ponto importante, né, que está presente, né? Então, buscar alternativas, né, formas de gerenciá-lo, esse é um ponto importante. O equilíbrio da vida pessoal e profissional, isso é outro ponto, é um desafio, muito. né, para cada um. E eu diria que, em alguns casos, até a forma como o ambiente de trabalho está estruturado, porque ele pode estar a favor de prevenir problemas físicos, sendo um ambiente de trabalho mais ergonômico né, na sua estrutura, ou criador de problemas físicos, né? Então, isso tudo são desafios que os empregados têm que tangenciar. E em relação à saúde dos funcionários, como é que ela é afetada no quesito de produtividade e o desempenho dentro da empresa? Olha, a saúde dos funcionários tem impacto direto na produtividade e no desempenho da empresa. Essa equação, eles estão juntinhos, né? Funcionários saudáveis têm mais energia, né? Têm mais criatividade, têm mais motivação. Uhum. Isso, né, sem dúvida, né? E uma força de trabalho saudável, isso rebate no Sim. absenteísmo, tem um menor absenteísmo, tem um menor turnover. Então, a empresa tem menos custo com as licenças médicas. E tem uma outra coisa, se eu tenho muita gente faltando, descontinuando o trabalho por motivos de saúde, o que quer que seja, eu vou ter sobrecarga de outros, eu vou ter descontinuidades, né? Uhum. Vou ter custo com as licenças, né? Como eu falei, e no final das contas, entregas adiadas e cliente, às vezes, insatisfeito. Então, essa é uma sequência, ou ela é virtuosa, ou ela traz, puxa para baixo os resultados. Então, as duas têm que andar de mãos dadas, né? Então, você promovendo um ambiente de trabalho saudável é extremamente benéfico para a empresa. Com certeza, não tem a menor dúvida disso. E quem faz isso consegue provar. E quais são algumas práticas que a gente pode detalhar como eficazes para promover essa saúde no ambiente de trabalho? Olha, Marcos, não tem receita de bolo, Sim. não tem receita mágica, né, que dá certo em todos os lugares. Uhum. Então, assim, o primeiro, eu diria, a primeira recomendação para o desenvolvimento de programas e práticas eficazes é assim: monitore primeiro, conheça a sua realidade, veja o que é que realmente afeta a saúde dos seus empregados, né? E passe a desenvolver programas e a aplicar em recursos que sejam vinculados àquela realidade, aonde acontece o problema. Porque Uhum. os segmentos são muito variados na sua forma de dinâmica, a forma como as relações de trabalho se estabelecem ali. Uma coisa é um ambiente fabril, industrial, outra coisa é uma empresa que está no segmento de lazer, né, ou de criação, uma Google da vida, né? Sim. Você botar sinuca, Uhum. um lugar mais informal, não necessariamente isso vai se adequar a todos os lugares. Então, assim, para investir, invista com consciência, invista sabendo, porque o que você não gerencia, o que você não mede, né? Então, a monitoração eficiente de dados, ela é fundamental. Agora, assim, o que está acontecendo é onde as pessoas estão investindo mais nisso, né? Com certeza, programas que estimulem o desenvolvimento de hábitos saudáveis, isso está no topo, Sim. né? Então, o que é que estou falando de hábitos saudáveis? Eu estou falando de atividade física, né? Evitar o sedentarismo, balanceamento da alimentação, equilíbrio, vida pessoal e trabalho. Então, programas que ajudem a sensibilizar e que ajudem a pessoa a se organizar melhor na vida dela, Uhum. né? Ambientes ergonômicos, né? Então, isso também é default, né? É certo que isso gera onde eu tenha
uma estrutura que não me gere problemas. Sim. Onde eu esteja no ambiente fabril, que eu tenha a proteção, né, de Adequado. equipamentos adequados. Outra coisa, onde tenha flexibilidade no trabalho. Estou dizendo flexibilidade não só na modelagem, né, se é presencial, se é remoto ou se é híbrido. Essa flexibilidade é bem-vinda, né, e que você deixe claro qual é a forma e por que você está adotando aquela sistemática, e a flexibilidade de horários. Eu digo, é importante você ter horários para pausas, que você tenha abertura para negociar, que você tenha espaço, né, para poder esticar as pernas, né? Eu digo assim, flexibilidade Sim. para as pausas. A outra coisa é que os acessos aos cuidados eles existam, cuidados pessoais, né? Por exemplo, se eu tenho toda uma estrutura de suporte à saúde mental, com sessões de terapia, ou com coaches, ou com testagens. Hoje tem muitos testes que você faz para ver como é que está a tua saúde mental e emocional, né? Mas que esses acessos estejam claros de como é que você chega nele. Check-ups no trabalho, né? A disponibilização de plano de saúde, né? Isso também é default, é fundamental. Promoção da atividade física, né? Quem tiver espaços, e aí está valendo incentivo, bônus, está valendo eu ter ambiente onde tem equipamentos ali para alongar, ou ginástica laboral, coisa desse tipo. Desenvolver redes de apoio é outra coisa que está rolando com muita frequência, né? Para dar suporte, eu desenvolvo facilitadores, embaixadores daqueles temas, daqueles conteúdos. E, por fim, ter claras assim, políticas de licença, né? Onde eu regulo essas licenças e não penalizo necessariamente o indivíduo porque ele está precisando daquele espaço de tempo. Então, você ter isso regulado é muito importante. E aí um mix dessas ações, né, com o interesse genuíno da empresa nessa elevação e criação de um bom ambiente, ele dá um bom amálgama, né, uma boa base para que aquele ambiente seja realmente saudável. E como a cultura corporativa pode influenciar na saúde dos funcionários? Você destacou aí digamos assim, duas frentes totalmente diferentes, né? A de tecnologia, que é algo que tem uma cultura, e uma fábrica, por exemplo, vamos botar uma montadora de carro que tem uma outra cultura totalmente diferente. Em que aspectos a gente pode chegar no denominador comum para a saúde do funcionário e como isso pode impactar? Olha, a cultura ela é um resultante, né? Então, antes de chegar na cultura, você já definiu quais são suas políticas, qual é o seu jeitão de operar, né, com a força de trabalho, como é que você se autodeclarou enquanto empresa, de como eu enxergo as pessoas e que recursos, né, eu vou dispor e como é que a banda toca, né, no caso de ocorrências desse tipo. Então, assim, a cultura pode e ela realmente influencia, para o bem ou para o mal, né? Eu digo para o bem quando ela é uma cultura favorável, que eleva os padrões, né, de hábitos e que encoraja hábitos saudáveis, ela está ali, né, bacana e favorecendo o indivíduo, né? Sono adequado, equilíbrio vida pessoal e profissional, prática de exercícios físicos, está ali sensibilizando, está te jogando inputs o tempo inteiro para aquilo ali. É uma cultura saudável quando ela reduz o estigma dos problemas de saúde mental, porque ainda temos estigma, ainda se olha de lado e, né, não está bacana. Quando ela fornece, é uma cultura favorável, quando ela fornece suporte social, quando ela estimula o trabalho colaborativo, né? O trabalho voluntário também é uma outra forma. Quando ela valoriza a prevenção, campanhas e checagens de vacinação, patrocínios de vacinação, isso é importante, eu estou dando exemplo de coisas que são voltadas à prevenção. E uma coisa que é muito importante, quando ela incentiva o autocuidado. Porque você pode ter mecanismos fantásticos na empresa, mas se a tua força de trabalho, se o indivíduo não está sensibilizado para aquilo, porque são coisas que vão impactar na vida dele. O valor está primeiro nele.
Então, incentivar o autocuidado, o autoconhecimento, hoje é fundamental. Nós estamos muito distraídos de nós mesmos, né? Então, incentivar volta para o teu eixo, vai para o teu equilíbrio, né? Tenha claro quais são os teus propósitos, o que é que você quer, esse lugar que você está é o lugar que você gostaria de estar, porque se for um inferno para ele, vai ser um inferno para a empresa, Verdade. né? Então, assim, essas questões, eu sei que a gente tem a questão da sobrevivência, mais do que da sobrevivência, né? De querer um caminho, uma jornada de trabalho Uhum. que seja crescente, que te faça uma pessoa melhor. Então, tudo isso tá no jogo. Depende da empresa, depende do indivíduo. E esse mix dos dois é que vai gerar a cultura, uma cultura favorável quando tudo isso se encaixa, né? Agora vamos falar do estresse, que esse daí, digamos assim, é um dos grandes vilões do ambiente de trabalho. Como eles podem ser gerenciados? Olha, o estresse pode ser gerenciado sim, né? Eh, Ele é importante a gente estar atento, Uhum. porque ele vem muitas vezes de uma carga excessiva de trabalho. E o jeito de você lidar com isso é você fazer a melhor divisão de trabalho, né? Você ter uma divisão equânime, né? Dessas cargas, né? Isso alivia o estresse. Outro ponto que é gerador de estresse é a pressão para se produzir, né? Eu preciso ter pressão. A gente falando aqui é ótimo, né, e tudo mais, vai na linha e no dia a dia, A quando você meta. tem a meta, né. É preciso fazer uma avaliação se a pessoa tem os recursos necessários, né, se o tempo que foi dedicado ou que foi pactuado para aquela entrega é um tempo, Uhum. real, possível, né, porque às vezes a empresa ou às vezes as pessoas definem metas que são impossíveis, Sim. né, com parâmetros que não estão compatíveis com aquela entrega. Então, é uma forma de gerenciar a pressão. Tem uma outra coisa que gera também bastante estresse, que Hum. são os conflitos interpessoais, né. Esses ficam no underground muitas vezes e a gente precisa criar mecanismos de comunicação clara, de feedbacks adequados, né, das pessoas terem espaço para se colocar. Então, e serem treinadas nessas habilidades, porque às vezes a gente não vem sabendo as É. coisas, né? E essas habilidades que são soft skills, Uhum. né? Elas precisam também, elas podem e devem ser desenvolvidas. Então, conflitos interpessoais também são fatores geradores de estresse. A insegurança no emprego é um fator de geração de estresse, né? Que remédio tem para isso, né? Aquele É. que a empresa defina, aponte os seus caminhos de forma clara, né? As mudanças organizacionais acontecem, elas são fruto do movimento do mercado, né? Es- Desculpa. Então, que isso seja falado de forma clara para aliviar a ansiedade em Uhum. relação a isso, né? Ambientes inadequados, estrutura inadequada, isso gera estresse, né? E falhas na comunicação, né? Então, isso com certeza gera. E a melhor coisa é você ter um ambiente aberto, né? Para lidar com as coisas de forma franca, evitar mal-entendidos. Então, tudo isso aí, esse é a lista de coisas que normalmente gera estresse e tem soluções. Tudo isso tem mecanismos de minimizar. E qual é o papel da liderança no apoio à saúde dos funcionários? E você tocou num ponto Eita. que é bacana, sabe? Esse é um papel, a liderança tem um papel fundamental, né? A liderança é o que vai, na forma dela atuar, é o que vai testar aquela autodeclaração da cultura. Nós somos uma empresa que valoriza o ambiente de trabalho, que valoriza a saúde, mas naquele dia a dia, naquela fricção do líder, do gestor com a sua equipe, é que isso vai se mostrar se é genuíno ou se não é Uhum. genuíno. Então, essa pessoa, ela precisa estar de fato ancorada,
preparada. A, a empresa escolher líderes, né, que tenham identidade, né, com o seu projeto, com o seu segmento, e essas pessoas serem de fato preparadas para esse papel, né, que é um papel que vai gerar, que vai criar essa condição de resultado efetivo, junto com os empregados que vão ser contratados de forma efetiva, né, melhor possível, e também os seus gestores. Então, tem muita coisa nesse meio de campo que o gerente pode fazer que, né, que pode facilitar muito, né? É a partir daí que se modelam comportamentos mais saudáveis, é onde ele vai replicar. O gestor, ele é a cara da empresa, onde as pessoas se espelham. Se ele é uma pessoa que não tem equilíbrio na vida pessoal e profissional, ele vai espelhar aquilo para a equipe dele, né? Se ele tem um jeito de gerir que dá autonomia às pessoas, ótimo, bacana, eu vou crescer, não vou me sentir tão inseguro. Então, as pessoas, na sua maioria, querem ter autonomia. O modelo comando-controle, às vezes, vai cerceando e você não se sente dono daquilo, né? E líderes que sejam flexíveis, e sempre isso vai ser mais favorável, que são adaptáveis, que possam mostrar a sua vulnerabilidade, né? E nesse aspecto, nessa pergunta, entra muito o profissional e o gerente da área de recursos humanos, né? Aqui eles vão estar de mãos dadas para poder suportar todas essas necessidades que vêm nesse dia a dia de trabalho, que tem todas as suas complexidades, mas também dar suporte para que aquilo ali seja bem gerenciado, seja bem tratado, né? Que os recursos estejam adequados, né? Porque se o gestor não sabe os recursos que aquela empresa tem, ele não vai poder. Porque às vezes a empresa tem o recurso, mas aquilo não tem patrocínio, né? Não é conhecido. E aí é um dinheiro que fica no meio do caminho. Né? Então, o gestor é fundamental. Você comentou no início do nosso bate-papo em relação à atividade física e o bem-estar da saúde mental dos funcionários. Como as empresas podem incentivar isso? Olha, os programas, né, de ginástica laboral, incentivos para praticar exercício, né? Assim, é corpo e mente bem, né? Você pode ter recursos ali, é importante que tenha, ou que você busque parcerias para isso, com academias ou criando espaço, mas incentivando essa prática. A gente sabe que a atividade física ela é remédio para muitos e muitos males. A gente está recheado de pesquisas aí, né? Mas o sedentarismo ainda é uma realidade, porque ele depende de uma escolha pessoal. Então, assim, não é só a cabeça, é a atitude, né? Então, isso tem que estar junto. E mental, eu diria assim, promover diálogos, criar recursos onde você se conheça, identificou que você está com dificuldade, eu estou num momento mais difícil da minha vida, eu estou me sentindo num burnout, com esgotamento, função de trabalho, quais são os recursos disponíveis? Então, eu diria, atento à parte física, atento à parte mental e que tenha recursos para você desenvolver e ter isso à mão. Isso é o mais desejável, né? E é isso que muitas empresas estão investindo, né? Depois da pandemia teve um boom, né, de programas dessa natureza, porque a gente teve que lidar com todo esse medo, com as perdas, né? Isso veio para a mesa das empresas. E a pandemia da Covid-19, ela alterou também a forma como as empresas abordam a saúde dentro do ambiente de trabalho, né? Sim. Como é que a gente pode detalhar um pouco mais isso? Ela alterou muito. A partir daí, ela alterou o modelo de trabalho, porque a gente não pôde se mover, né, se locomover. Isso é muito conhecido de tudo que nós vivemos. Então, o trabalho remoto passou a ser uma realidade, passou a ter uma outra regulação. Isso foi bom, porque a gente viu que o deslocamento, de como a gente perdia tempo no deslocamento, de quantas coisas podiam acontecer mais rápido se eu tivesse foco, se eu não me deslocasse, aquilo ia me dar mais condições de eu ter um equilíbrio entre a minha vida pessoal e profissional, né?
o acesso em massa a muitos, né, a comunicação em massa rápido, né, isso foi um ganho, né, mas ao mesmo tempo isso tem os seus, né, Ônus e bônus, né? tem o seu ônus e bônus. Então, a, a Covid traz uma regulação mais forte do trabalho, né, quando ela traz o burnout, né, para dentro da legislação e todas as consequências para as empresas, né, que avançam esse sinal, né, mas também um incentivo ao autoconhecimento. A forma como eu lido com o estresse não necessariamente vai ser a forma como você lida. Sim. Então, o autoconhecimento é fundamental. E saber do quanto essas coisas, eu gerenciando, eu fico bem, e o quanto, se eu não gerenciá-las, eu vou ficar mal. E a clareza também de... O trabalho invadiu nossas casas. Uhum. Isso me deu condição de eu gerenciar as duas coisas ao mesmo tempo, mas também para casas que não estão preparadas para isso, que é mais um motivo de estresse. Né? A gente estava perguntando como é que eu gerencio esse estresse. Né? Se na minha casa eu tenho um cômodo e moram 6 pessoas ali dentro, 5 pessoas, né? Como é que eu vou criar as condições para essa conversa remota ser, né? Se eu não tenho condições para um bom Wi-Fi, um computador? Então, a empresa tem que olhar para isso. Sim. E a Covid nos trouxe um foco de atenção para isso, para a flexibilidade, né? Para uma legislação que atenta, né, mais para essa saúde mental, né, mecanismos, né? E todo um foco na prevenção e no autocuidado. Eu acho que esse é o caldo, né, resumindo, do que a Covid trouxe assim, de benefício e de aprendizado, né, para os nossos tempos, né? E isso não vai sair da mesa. Não. Não vai. E a Covid também trouxe um pouco da tecnologia, né, sendo usada de outras formas como a gente não imaginava antes. E como é que ela é empregada agora para promover a saúde no ambiente de trabalho? Olha, eu estava vendo aqui, teve uma pesquisa de benefícios corporativos, né, da consolidação da psicoterapia virtual de 2019 para cá, de mais de 20%, né? As ofertas desse produto, né, essa modelagem aumentou em 200% do uso, porque ela já existia. Sim. Isso, né, esse atendimento virtual, mas ele se consolidou, né, ficou mais refinado, né, e ficou mais possível, né? A gente faz meditação, eu participo de um grupo de meditação remoto. Aplicativos para isso? Não, e fora os aplicativos que dão todo esse subsídio, que te ensinam a você acessar, a respirar, né, a você reduzir o teu nível de ansiedade, a conexão remota, ela também gera uma conexão real, né? Tudo da forma como a gente se comunica. Sim. Eu, no começo, digo, gente, meditação, grupo de meditação Como assim? online, como assim? E hoje isso é uma realidade perfeita, né? Você participa, troca, se conecta de uma forma intensa, verdadeira, e isso te traz ganho efetivo. Então, assim, mas eu te digo, 61% das empresas nessa pesquisa do Nível Brasil, a pesquisa sobre benefícios corporativos, eles apontam um crescimento nos recursos tecnológicos nas ações de saúde e bem-estar, mais de 60% das empresas têm feito isso. 58% das empresas oferecem alguma flexibilidade das escolhas de benefício, porque isso também é outra coisa que veio, né? O consumo do trabalho e dos seus benefícios também está que nem a experiência do cliente, né? Eu quero que seja, que experiência você vai me propiciar? Eu tenho possibilidade de escolhas, né? De que forma eu vou consumir isso? Em casa, assado, cozido? Então, assim, está no mesmo, né? Tá no mesmo nível de demanda. Então, assim, as pessoas querem flexibilidade para isso. Então, as empresas estão olhando para benefícios flexíveis, porque um plano de saúde, dependendo da geração que você você vai usar mais intensamente alguns pontos. Quando você está mais velho, provável que você utilize mais uma rede hospitalar. Então, assim, vai modificando. Então, que você crie soluções personalizadas
para grupos e indivíduos, né? Isso é uma recomendação e isso é uma realidade hoje. Só mais uma coisa, Sim. saúde ocupacional é outra coisa que também permanece, né, nessa lista. E assim, a telemedicina tá por aí, Uhum. né? Os estudiosos dizem que 80% dos motivos pelo qual as pessoas vão procurar o atendimento primário, né, a telemedicina dá conta, 80%. É muita coisa, né? E as coisas mais graves, elas podem ser remetidas para outros fóruns e outras formas, né? O apoio psicológico eu já comentei, né? Então, assim, os aplicativos que te orientam, né? Os smartphones, né? Ele me diz, olha, tá na hora de levantar. Não, tá na hora do teu remédio. Tua pulsação está acelerada. Então, são mecanismos que você pode lançar mão como indivíduo, né? E as empresas também têm o seu caminho, né? A sua jornada na tecnologia, e isso vem crescendo, né? Isso não tem volta. E a gente falando um pouco dessas mudanças que nós tivemos de um tempo para cá, falando agora de tendência, jogando mais para frente ainda. O que hoje é tendência e o que vai se permanecer nesse ambiente de saúde corporativa? Olha, a gente tem como tendência todos os programas mais voltados para hábitos saudáveis. Isso também não tem mais volta e isso vai se aprofundando, né? A gente sabe que isso é remédio para muitos males, né? A saúde mental no ambiente de trabalho, ela é uma tendência, né? Você tratar, identificar, né? E muito a ênfase, você lançar a mão da tecnologia, como a gente estava falando, é uma tendência já estabelecida. A ênfase na prevenção e no autocuidado. Isso está na mesa. Isso está na mesa, isso não tem volta. Essa questão da jornada do paciente, né, da jornada do empregado, também, que experiência a minha empresa vai proporcionar para o seu colaborador. Então, é preciso ter claro esse caminho, porque as empresas que promovem jornadas que que permitem o crescimento, que estimulam esse crescimento, são empresas que são reconhecidas. Quando esse interesse é genuíno, quando o investimento é real, né? Quando isso de fato se estabelece na corporação, através das atitudes dos gestores e dos empregados, isso agrega valor à marca da empresa. O que a gente chama do valor agregado, e cria-se um vínculo, né, com aquela marca, que não fica só para o empregado, isso vai para o mercado e gera valor. Então, assim, são investimentos, são tendências. Isso não significa que é fácil, né? Porque, como a gente já tinha falado, é preciso monitorar, é preciso ser cirúrgico nas soluções. Não adianta pegar a solução da Google, né? Ela não vai servir para todos os ambientes, né? É preciso que você case as necessidades e as soluções para que o recurso que você injete nisso dê retorno, né? E dá retorno. Agora, para a gente fechar, falamos no início do nosso bate-papo como as empresas devem se portar, como os líderes devem se portar, e agora os funcionários. Como é que eles podem atuar nessa promoção da própria saúde no local de trabalho e também dos seus companheiros, né? Eu te digo que com protagonismo. Protagonismo da sua vida, né? Das suas escolhas, né? Do seu autoconhecimento. Tudo que você vai escolher, né, para viabilizar isso, né, vai te favorecer, se você tem isso claro. Então, assim, não adianta a empresa ter... Eu já vi experiências da empresa montar uma grande academia com os melhores equipamentos,
e não ter ninguém que frequentasse mesmo os doentes crônicos, onde foi identificado que aquilo ali, olha, quem tem problema de colesterol, né, tá aqui, precisa ir. Quem é diabético precisa disso, disso. A empresa montou um esquema poderoso e isso não teve adesão, né? Então, assim, o casamento disso, né, com o estímulo certo e valorizando, a empresa incentivando, os empregados tendo feedback né, disso, e sendo estimulados, é perfeito, mas ele precisa fazer a parte dele. Né? E a gente tem muita coisa disponível, né? Nós falamos dos smartphones, né? E no final das contas, cada um de nós lá no fundo sabe o que faz bem. Às vezes a gente resiste, às vezes a gente precisa se reorganizar melhor na vida, né? Na vida pessoal e na vida de trabalho, para poder criar espaço para agendas onde que favorece meu corpo, minha mente, né? Mas se não for uma opção do indivíduo, as massas não chegam nesse lugar melhor, né? Então eu diria, tem que chegar aí com protagonismo. Gostaria de agradecer você, Solange, por esclarecer todos esses aspectos, por trazer para a gente também dicas importantes da saúde, não apenas no ambiente de trabalho, mas isso impacta também na nossa rotina. Muito obrigado por ter você aqui no Eu que Saúde News. agradeço, né? Perguntas riquíssimas, né? Um conteúdo importantíssimo. A gente continua à disposição. Muito obrigada pela oportunidade, Marcos. E se você acompanhou até agora esse episódio, então dê aquele joinha, compartilhe com todo mundo e veja na playlist que está aí ao lado todos os outros episódios do Saúde News, viu? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.